Eu vejo na minha tela aqui, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Fernando Carvalho, o convidado de hoje, que eu imagino siga em Atlântida, onde está recluso há quase 3 meses. É isso mesmo, Fernando? Boa tarde a todos, Júnior, Benfica, Kleber. Não, estou em Porto Alegre hoje. Hoje eu estou em Porto Alegre. Estava muito frio. Te deixaram entrar em Porto Alegre? Ah, deixaram. Eu vim devidamente com os aparatos, né, com máscara, com luva, e passei nos cordões de isolamento, estou em casa hoje. Bom, máscara é uma coisa que tu tens desde 2006, quando fosse campeão mundial, então. Desculpe, né? Desculpe. Tá pedindo desculpa para quem? Pro Maicá? Desculpa pela máscara que eu uso, né? Acho que ele tá mexendo contigo, Maicá. Olha, se eu fosse campeão mundial, nem conversaria com vocês, nem dava o prazer de vocês ouvir minha voz. Eu já tava longe daqui. Só pra avisar. Tu não é campeão mundial, então? Tu vai dar de barbada essa pro Baldassi? Não, calma. Se eu fosse protagonista do título mundial, né? Kleber, ele foi traído pelo subconsciente. Não, sabe o que aconteceu? Ele esqueceu de olhar para baixo ali do campeão, o título mundial dele tem um asterisco. Todo dia uma batalha nesse programa. Esse é um programa de batalha diária. Eu até chamei o Kleber, mas eu não consegui ouvir o Kleber. Vamos ver agora se ele está com o som aí. Fala aí, Kleber. Vocês estão ouvindo o Kleber aí, não? Não, acho que ele está mutado. Vamos ver. O que houve? Pode ser Kleber, liga o microfone. Acho que o Clebinho vai ter que sair e retornar, De repente entrou sem o áudio. E o pior é que ele deve ter dito coisas maravilhosas. E como sempre. Vai sabendo e ele tá nos ouvindo. Que ele disse. Ele tá nos ouvindo. Pois ele tá agora ouvindo. Não tá mais, agora ele saiu. Ô, Kleber. Muito bem, o Bairrista FC desta terça-feira, de muito frio, chegou o inverno. Os velhinhos precisam se cuidar, especialmente porque os garotos, dá para ver, estão até com camiseta de manga curta aí, Fernando. Eu não consigo compreender isso aí, mas enfim, prefiro me agasalhar. Eu já sou do grupo de risco. Mas eu já vou largar um negócio aqui para vocês aí imediatamente sobre futebol, porque ontem a gente chegou a falar aqui sobre o Vasco da Gama, que teve 16 dos seus jogadores apontados com coronavírus. Isso é o Rio de Janeiro, isso é o Vasco da Gama. Pois o Rio de Janeiro é talvez o estado do país que está mais enlouquecido para que o futebol volte logo. E aí ontem à noite surgiu a seguinte informação. No mês de julho, eles querem a volta agora em junho, mas no mês de julho eles já querem futebol com público no Rio de Janeiro. Ô, Maicá, tu confirma essa informação, Maicá? Olha, Silvio, eu até tava dando uma olhadinha aqui, sempre quando a gente tá aqui no programa, né, dou uma procuradinha nas matérias também, para agregar o debate, né? Existe essa pressão já há um bom tempo, principalmente de Vasco e Flamengo. O Flamengo talvez seja o que esteja mais preocupado, né, na questão financeira, quer voltar a jogar logo para ter renda, para ter receita. E o Vasco também, os dois foram até Brasília, né, conversar com o presidente Bolsonaro para pedir o retorno do futebol. Se especulou até que esses dois clubes pudessem treinar em Brasília, né, para ter uma autorização. Hoje no Rio, o prefeito Crivella autorizou esportes náuticos, né? Não pode ainda o pessoal frequentar a praia, tomar banho de mar, mas surf, esses esportes náuticos está liberado. E, claro, também, né, as igrejas, que é algo que o Crivella entende muito bem. Mas o futebol segue com as mesmas determinações. Os treinos devem ser apenas a parte física, sem contato entre os jogadores, e aí segue essa pressão. Agora o Vasco, né, Silvio? O Vasco está com 16 jogadores contaminados, o Vasco não tem nem plantel para jogar. Não entendo essa pressão. Claro, eles podem colocar a gurizada da base, enfim, mas no Rio é um dos estados que a situação está um pouco fora de controle. O Rio já passou de 5 mil mortos, né, por Covid. Então fica complicado. Olha, eu não vejo como, Silvio. Se especulou muito, principalmente na semana passada, retorno do futebol com 50% de ocupação, né, do estádio. Mas não tá fazendo muito sentido isso aí não, Silvio.
Pois é, o Fernando, como é que tu vê isso? Tu que é um homem ligado historicamente ao futebol, inclusive como dirigente, evidente, talvez até esteja falando com dirigentes pelo país, trocando ideias a respeito disso, eu imagino. Mas como é que tu vê isso, essa loucura, não apenas para voltar ao futebol imediatamente, mas a querer público no estádio no mês de julho, como é o que está se especulando no Rio de Janeiro? Bom, primeiro, eu acho que a questão de ter público, nós não teremos público esse ano. Isso é, sem sombra de dúvida, não há como termos espetáculos não só de futebol, mas de teatro, de shows, onde tenha um grande número de pessoas agrupadas, isso se torna inviável em função dessa incerteza que nós vivemos. Especificamente em relação ao futebol, o grande problema que eu vejo é que em algumas regiões do Rio Grande do Sul é a região que mais se preparou e que mais cuidou adequadamente, né, dessa pandemia. Algumas regiões as coisas se encaminham para uma definição de termos atividade esportiva dentro de regras, sem público, né, num primeiro momento com aqueles protocolos de distanciamento mesmo em treinamentos, agora já um pouco mais flexibilizados. Outros estados, como Paraná, onde eu tenho contato permanente, porque o Cianorte é do Paraná, também isso está acontecendo, os clubes já começaram a treinar, já começaram a ter atividade, sem previsão ainda de reinício de campeonatos. Santa Catarina, eu soube ontem que aqui em Chapecó vai ser determinado um lockdown, né? A situação de Chapecó é muito difícil, muito difícil. Então, Chapecó é um grande polo esportivo, onde tem a Chapecoense, que é um dos grandes clubes do estado. Certamente não teremos, então, o reinício do campeonato catarinense, que, como se previa, porque no início Santa Catarina também apresentava boas condições. Aí o resto do país não tem a menor condição, né, Benfica? O resto do país não tem condições. Tu vê, o Ceará começou ontem, também muito superficialmente. Aí Bahia passa por problemas, Rio e São Paulo nem se fala, né? Então, Manaus, né, que é um outro polo de intensa problema de Covid-19, eu vejo que a indefinição é muito grande. Então, talvez o Rio Grande do Sul possa começar, né? Como o Brasil é um país continental, como nós somos do tamanho da Alemanha, maior que a de Espanha, que a Itália, nós talvez tenhamos condições no Rio Grande do Sul de começar o campeonato, até depois de fazer algum torneio em projeção, mas eu não vejo como, nesse momento, nas situações atuais, com as informações que nós temos, essa do Vasco aí é alarmante, né? De começar um campeonato nacional. Eu não vejo essa condição. Tomara que se suplante esse tipo de dificuldade, eu vejo também notícias que vão começar a acontecer, mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um inimigo incerto, nós temos um inimigo que a gente não sabe o tamanho, não sabe quando ele vai aparecer, nós não temos defesas definidas contra esse inimigo, a não ser o isolamento. Então, realmente é uma situação muito difícil, inclusive é difícil de opinar, eu tenho dificuldade de opinar. Lembro a vocês que nos primeiros programas aqui, que eu participei como convidado, eu até externei, acho que os jogadores, né, por terem uma idade adequada, 20 anos, 25, 30 anos, não estão dentro do grupo de risco, talvez se tenha condições de um retorno mais rápido. Depois, conversando com pessoas, conversando com médicos e vendo a extensão do dano que o tal vírus pode causar, eu também recuei na minha opinião inicial, e hoje a minha opinião é de cautela, realmente é de muita cautela. Ô Kleber, e essa notícia vinda, que eu acho que o Kleber agora está em contato com a gente aí, essa notícia vinda do Rio de Janeiro, que o Rio não apenas quer a volta no futebol, como quer também público no estádio agora a partir do mês de julho, hein, Kleber? É uma precipitação na liberação de banho de mar, academia, tem a movimentação intensa no Rio de Janeiro, está se precipitando uma onda, e eu vejo uma comparação com São Paulo que eu acho muito estranha, né? Do lado ali, né? São números parecidos, né? Os dois principais polos onde existe o contágio e a contaminação do coronavírus. Os clubes de São Paulo fizeram uma ação conjunta muito parecida com o que Grêmio Internacional fazem aqui, em termos de protocolo, calendário, né? Uma rotina, estabeleceram uma ação conjunta, é um bloco. O Rio de Janeiro está dividido. O Flu e o Botafogo não querem, Vasco e Flamengo querem, né? E fazem uma pressão e botam na panela os clubes pequenos também, que eu acho que querem se livrar de uma vez dos compromissos do Campeonato Carioca. Criaram um conflito com o Conselho Médico do Estado do Rio de Janeiro, porque o Conselho Médico cobrou dos médicos do Vasco e do Flamengo,
que vocês estão fazendo não tem o apoio da classe, da entidade, né? E aí está estabelecido outra confusão. O Paraná está voltando, Santa Catarina está voltando. Minas Gerais, o Casares se apresentou com coronavírus e tinha um jogador no Cruzeiro, o Vinícius Popó, que estava treinando desde terça-feira, que no domingo, né, fez um novo teste e está contaminado. Fortaleza, que é outro foco de coronavírus no Brasil, Ceará, né, a capital Fortaleza. O Fortaleza voltou aos treinos, tem jogador contaminado. Então, tem uma precipitação muito grande, né? Isso está se espalhando pelo Brasil inteiro, e essa história de que o histórico de atleta, a juventude, não causa grandes preocupações, não, muito pelo contrário, né? O Grêmio mesmo se apresentou com 2 jogadores contaminados, e eu vejo aqui a respeito do que está sendo feito no Rio Grande do Sul, comparando com o Uruguai e a Argentina, que tiveram um procedimento muito mais rápido e muito mais eficiente. O Uruguai está planejando a volta das atividades, e isso ainda não o campeonato, das atividades das competições, um campeonato universitário, que é uma liga menor lá, para 15 de julho. E o Rio de Janeiro está fazendo um mês antes a volta ao futebol. Isso é um absurdo completo e uma irresponsabilidade. É verdade. Sabia que o Casares, tu falaste do Casares aí, o Casares que foi atingido pelo coronavírus, né? E que precisa se resguardar, ele andou, acho que foi nesse final de semana, fazendo uma festa na casa dele, no apartamento dele, reunindo um monte de gente lá. Sabia disso, cara? Num condomínio. E aí mandaram, a prefeitura, né, o Maicá, se não me engano, a prefeitura, os órgãos responsáveis, o órgão responsável mandou que todas as pessoas que estavam na festa do Casares, a partir de agora, ficassem em casa de quarentena. Foi assim, o Maicá? Foi isso aí, Silvio. O Casares até tomou uma multa, né, de R$130 mil da prefeitura. Na verdade, ele estava em Lagoa Santa, né? Deve ser, eu não conheço muito bem a região ali, mas dá para ver. Eu estou vendo as imagens aqui, né? É um condomínio, assim, de casas de luxo, enfim. O jogador, ele foi denunciado pelos vizinhos, Silvio. Foi denunciado pelos vizinhos, ele fez uma festa, sim, né? E aí tá todo mundo em quarentena, o jogador foi diagnosticado com Covid também. Agora, aliás, o Casares já não é a primeira, né? Ele tinha surgido um vídeo dele jogando futebol agora, durante já a quarentena, né? Diga, Silvio. Maicá, aqui nesse grupo nosso do programa, o único que tem condição de arcar com uma multa de R$130 mil é Kleber Grabowska. Não, é tu, que é dono dessa empresa aí do Grupo Bairrista. Porque o Fernando, o Kleber, tu imagina chegar uma multinha para ti, porque tu fez uma determinada festa de R$130 mil. Festa cara, hein? E, Silvio... Aliás, festa é o que gosta do Casares, né? Ama, né? E é tão bom jogador, né? O Casares, a matéria diz aqui, ó... Não, ele tá sempre em festa. O Casares diz aqui que a festa foi denunciada pelos vizinhos e vários convidados, né? Várias pessoas que estiveram na festa procuraram posto de saúde da cidade porque o Casares deu positivo, né, pro Covid. E, segundo um dos policiais aqui, foi apurada até a presença de uma van de outra cidade com pessoas para participar da festa promovida pelo jogador do Atlético Mineiro. Várias pessoas procuraram os postos de saúde, as medidas do pessoal foram muito assertivas nisso. O livro de visitantes do condomínio foi consultado, gerou um problema todo para a cidade, né? E para o condomínio também. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe que o Fernando gosta muito de história do futebol, eu gosto muito disso, todos nós gostamos, mas assim, volta e meia eu troco ideias, lembro de coisas com o Fernando sobre a história do futebol. E na semana passada, o Kleber e Maicá, o Fernando resolveu debater com os nossos amigos queridos, José Alberto Andrade e Diogo Olivier, sobre uma matéria que eles propuseram. Eu não sei se a matéria foi especificamente dos dois ou se foi do esporte, enfim, da RBS como um todo, puxando o melhor Grêmio de todos os tempos e o melhor Inter de todos os tempos para fazer uma seleção dos dois times. Não foi isso, Benfica. Foi o Grêmio campeão no Japão, que foi da década de 70, com o melhor Grêmio, que até pode ter sido de 83, eu acho que não. Para mim, não foi ele. Eu acho que foi. Eu acho que eu não acompanhei vamos dizer assim, a enquete anterior. Eu só acompanhei esse mano a mano, né, entre Inter e Grêmio,
que haviam sido escolhidos pelas duas torcidas como os melhores times da história. O Inter de 76, eu concordo que tenha sido o melhor time da história do Inter. Perfeito, perfeito. Não, mas tu deu um detalhe interessante. Então houve, viu, Fernando? Então houve a escolha das torcidas. A torcida do Grêmio escolheu o time de 83 o melhor de todos os tempos. Agora sim, agora estou compreendendo. E a torcida do Inter do 9 de setembro. Eu me expressei mal no início. E o Grêmio de 83. E aí se estabeleceu uma seleção, e como eu tenho uma ótima relação com o Diogo e com o Zé Alberto, eu cornetei a seleção que eles encontraram unanimemente, né? Um voto a voto que eles fizeram. E aí agora, eu nem sabia que tu ia trazer esse assunto, mas eu brinquei com eles, claro, porque eu tenho a minha opinião de Colorado, certamente o Maiká vai ter a opinião dele, embora ele não tenha visto, mas ele tem as referências históricas, né? O Kleber também pode, né? Pode aí, mais por ter visto e participado de jornadas, o Benfica também, né? E eu fiz uma crítica ali em relação ao que eles definiram, né? Posso até me estender um pouco na minha avaliação. O melhor time que eu vi jogar na minha vida foi o time do Inter de 76. Né? Durante uma década, esse time foi reputado o melhor time do Brasil, né? E só não passou de fase de Libertadores, porque encontrou o Cruzeiro, que também tinha um grande time, e numa circunstância de jogo, acabou perdendo a classificação para o Cruzeiro. Poderia, se vencesse, já poderia ter vencido. Se vencesse o Cruzeiro, que era uma grande equipe, tinha Jairzinho, tinha Palhinha, tinha Roberto Batata. Vocês lembram aquele time? Era um time maravilhoso. Foi campeão da Libertadores. Claro, foi campeão da Libertadores. Né? Joãozinho na ponta esquerda. O Joãozinho fez o gol um gol de falta que sempre era batido pelo Nelinho. Não sei se vocês lembram disso contra o River. Ele cobrou a falta, o Nelinho ficou louco com a cobrança de falta e ele fez o gol na cobrança de falta. Era um grande time. Num jogo extra ainda, né? Foi um jogo extra. E aí, então, esse time do Inter, para mim, na comparação com o time do Grêmio, não pode ter 6 jogadores só, mano a mano. Não pode ter, na minha avaliação. Respeito as opiniões, claro, não sou aí, não quero né, doutrinar ninguém, mas o time do Inter era muito superior ao time do Grêmio de 83, até porque o time do Grêmio de 83 jogou um jogo só jogou um jogo. Né? Aquele formato de time só jogou um jogo. O Mário Sérgio jogou praticamente uma partida no Grêmio, jogou partidas amistosas e aquele jogo, né, quando jogou no Grêmio. Então, enfim, que foi escolhido, estou falando do Mário Sérgio, que ele foi escolhido nessa seleção, nesse debate aí que foi feito. Mas até podemos trazer o assunto mais detalhadamente, se for o caso. Mas qual foi a seleção? A seleção, o Inter, a escalação do Inter, né? Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria. Não, Fernando, qual foi a seleção escolhida? Eu vou dar as duas escalações para depois dar a seleção. Tá. Certo? Então, perfeito. Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Falcão, Paulo César, Valdomiro, Dario e Lula, time de 76 do Inter. O Grêmio foi o Grêmio que ganhou o Mundial com Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Paulo César, China, Osvaldo, Mário Sérgio, Paulo César, China, Osvaldo, Paulo César, Renato, Tarciso e Mário Sérgio. Esse era o time do Grêmio. Esses dois times comparados resultou numa escalação com 6 jogadores do Inter e 5 do Grêmio, que para mim não está correto. Esse era o sentido da discussão. E qual foi a seleção escolhida? Não, a seleção escolhida foi Manga, Paulo Roberto, Figueroa, De Leon e Vacaria, Caçapava, Falcão e Paulo César, Renato, Tarciso e Mário Sérgio. Tá. E onde é que tu discute aí? Eu discuto tudo. Sem coloradismo. Ai, seleciono, sou contra. Dou de barato que o De Leon poderia ser o zagueiro no lugar do Marinho, embora o Marinho fosse um jogador extraordinário, e que o Renato poderia estar no lugar do Valdomiro, embora o Valdomiro seja um dos maiores jogadores da nossa história. Eu tenho que reconhecer que o Renato foi um baita jogador, né? Foi muito importante naquele título, naquele ano, é o maior ídolo da história do Grêmio, então eu tenho que concordar com isso. Tá? Mas no mais, eu não vejo como, por exemplo, Lula e Mário Sérgio. O Mário Sérgio, que jogou no Internacional em 79, teve uma brilhante trajetória. Na verdade, na sua carreira, ele só teve destaque naquele período. Só no Internacional em 79.
jogando 4 meses. Ele veio não me lembro se era o Ferrocarril, um time argentino, veio para cá e chegou dizendo que ele nunca tinha jogado futebol, ele sempre jogou bola, né? E lá na Argentina ele aprendeu a ser competitivo. Foi muito competitivo aqui, foi importante na nossa conquista, mas depois ele acabou não se fixando mais. Ele saiu do Inter e não se fixou. E no Grêmio ele jogou uma partida só, né? O Tarcísio era um grande jogador, mas não era lateral, não era centroavante, né? E o Dario, onde passou o Dario, né? Ele foi goleador no Sport Recife, no Atlético Mineiro, foi goleador em 70, e foi goleador onde passou, né? O Lula, na comparação com o Mário Sérgio, o Lula é testemunha, o Kleber talvez seja testemunha, o Lula era um jogador extraordinário, né? Um atacante de lado, um ponta de lado, que vinha atrás recompor, que tinha velocidade, que tinha uma cruzada maravilhosa, um chute seco da entrada da área, cansou de fazer gol, era um jogador destacado em partida decisiva, né? Aí vamos para o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, depois do Carlos Alberto Torres, do Leandro, do Zé Maria, eu considero o Cláudio Duarte um dos maiores laterais que eu vi jogar, né? E vendo novamente esses dias o jogo Inter e Corinthians 76, o Claudião jogou demais. Inclusive o passe para o Falcão sofrer a falta do primeiro gol foi dele, uma bola atravessada da direita para o meio, o Falcão dominou e foi derrubado. E foi um passe magistral do Cláudio. Então o Cláudio tinha categoria, tinha um cruzamento que procurava o atacante, não era cruzamento, era passe, chutava bem de fora da área, tinha uma postura defensiva adequada, tanto que jogou como zagueiro depois. Enfim, o Cláudio era um grande jogador, embora o Paulo Roberto também fosse, não quero aqui desmerecer o lateral do Grêmio, que foi um grande jogador, jogou em vários clubes, teve grande trajetória naquele momento. Então, por isso eu fiz a crítica aos meus amigos Diogo e foi um papo pessoal, foi um papo com eles mesmo. Claro. Enfim, eu concluo... E já respeitar a posição deles publicamente, porque são pessoas que eu gosto e admiro, né? Perfeito, e corretas, né? E com todo o direito de ver o futebol diferente das outras pessoas, de nós, por exemplo. Em seguida eu vou chamar o Kleber a respeito disso, mas eu quero ouvir o Maiká antes. Também. Eu quero te ouvir. Eu não. Eu vou ficar em cima do muro. Não, eu quero ouvir o Maiká. Porque, Maiká... Tô com o banquinho aqui do lado para te descer desse muro aí. Maiká, o Fernando acaba de escalar entre o time do Grêmio, que foi considerado melhor, e o time do Inter considerado melhor. Ele fez uma seleção com 9 jogadores do Inter. E por concessão, como ele disse, ele escalou 2 do Internacional. Qual é a tua opinião, Maiká? Não, tranquilo. Não, uma opinião isenta, né? A concessão para 2. Olha, dou direito a 2 só. Mas essa seleção foi feita por votação popular? Como foi? Ou foi um quórum de célebres jornalistas que votaram? Não entendi. Não, foi o Zé Alberto e o Diogo. Os dois. Ah, ok. Porque, enfim, o pessoal sempre tenta equilibrar as coisas, né? Para não ficar uma coisa muito... Enfim, para dar espaço para os dois. Mas eu acho que, assim, são votos diferentes, né? Tem votos que a gente dá com o coração. Agora, para mim fica muito difícil mesmo, assim, porque eu tenho o costume de ver muita coisa no YouTube mesmo, e já revi esses grandes jogos todos. Mas é que a dificuldade que eu tenho é que eu não vivi aquele momento, entendeu? A gente vê a final, a gente vê o jogo com o Peñarol, a gente vê a campanha da Libertadores, a gente vê os jogos decisivos ali do Inter de 76, 79, enfim. Mas a gente não viveu aquele momento, a gente não pegou o Grêmio e Glória de Vacaria, o Inter e Pelotas do Gauchão, sabe? Não viu no campo, é um olhar diferente que eu tenho sobre isso, entendeu? A mesma coisa agora que a Sport TV estava reprisando os jogos de Copa, né? Tava vendo de novo a Copa de 78, mas ainda assim é um jogo... A própria Holanda, né, de 74 também, que foi uma coisa revolucionária. Eu imagino ver aquilo no estádio, né? Ver aquilo se movimentando na tua frente, assim. Então fica difícil para mim. Agora eu vou dar a concessão, então, de ter 2 colorados na minha seleção para combater essa seleção do Fernando. Vou deixar 2, então. Vou deixar 2. Escala, então, é. Não, o time de 83... o time de 83 eu vi, né? Vi pela TV, vi pelo YouTube.
O de 95 eu vi já com consciência, né? Já com olhos, né? Claro, olhos apaixonados. Quer dizer o seguinte, Michael. Quer dizer o seguinte, teve a maior sorte da tua vida não ter visto 76, então não precisa escalar ninguém lá. Tu não viu, não sofreu. Graças a Deus. Mas cá, vamos lá. Como diz o Fernando, sai de cima do muro. Não enrola. Pega o time de 83 e o time de 76 do Internacional. Ah, pois é. Ué, tu disse que ia dar concessão Difícil, de 2 hein? jogadores só pro Não, pro por exemplo, o Mazarop foi... o Mazarop fica ali... O Figueiredo tava 76, né? Tava. Então, dá pra colocar os 2 gringos junto, De Leon e Figueiredo. Já dei um voto na zaga. Difícil. Não, Kleber, resolve esse problema aí, Kleber. Pô, o Falcão, por exemplo, o Dadá Maravilha, esses caras jogam tranquilamente. O Dadá poderia ter jogado tranquilamente naquele time de 83. Podia ser o centroavante daquele time, tranquilo. Viu? Já dei 2, já entreguei. Não, Carpegiani e Falcão não, né? Carpegiani e Falcão também, claro. Tá, Kleber, vou deixar 4, então. Eu queria uma questão aí. O Carpegiani em 76 ele já estava começando a ter problema, né? Eu acho que ele não é tão titular assim em 76 quanto em 75. Já começa a abrir espaço para o Batista, né? E nessa comparação que fazem... Até metade do ano ele jogou. Ele jogou até metade do ano, depois... Primeiro entrou o Jair, depois entrou o Batista. Começa a surgir o Batista. O Batista até faz um gol importantíssimo naquele jogo contra o Atlético. Ele que empata o jogo no Beira-Rio, depois o Falcão faz o gol da virada, né? A colocação do mano a mano ali, eu não sei se vocês concordam comigo, nesse Grêmio de 83, do jogo de Tóquio, o Mário Sérgio ele faz a função do Tita, ele joga por dentro, né? Ele é o distribuidor, é o cara que tá toda hora pifando, e quem faz o corredor da esquerda é o Paulo César. Então, essa comparação que o mano a mano da Gaúcha faz, colocando o Carpegiani e o Caju, na verdade tinha que ser o Batista e Carpegiani, né, contra o Mário Sérgio, né? Eu acho que é uma distribuição equivocada. E dessas comparações aí, eu não sei em que momento aconteceu isso, mas o Cláudio Duarte jogava muita bola. Eu acho que, eu não sei se por ter parado muito cedo, ele é subestimado, né? E o Paulo Roberto, eu acho que o Paulo Roberto ele tem muito mais futebol, ele cresce muito, ele amadurece, né, fora do Grêmio, né, porque até o título ali, o Paulo Roberto era eu acho que até um lateral contestado, tanto pela forma como ele saiu do Grêmio, né, as pessoas não enxergavam nele tanto futebol assim. O Paulo Roberto dá a volta por cima jogando Santos, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, bom, enfim, jogou num monte de time, né. Tu sabe que eu penso assim um pouco diferente, né, porque eu não escolho aquele Grêmio, basicamente, de um jogo só. Isso é outro detalhe, Silvio. Como o melhor Grêmio que eu vi jogar. O melhor Grêmio que eu vi jogar foi o Grêmio de 95 e 96, por exemplo, que aliava qualidade técnica com muita disposição, muita imposição, movimentos táticos interessantes. Então, esse, para mim, era o melhor Grêmio que eu vi jogar. Assim como não tem dúvida nenhuma que o time do Internacional de 75 e 76 foi o melhor Inter que eu vi jogar. Eu, pessoalmente, gostaria de fazer uma seleção do melhor Grêmio, 95 e 96, com o melhor Inter, 75 e 76. Porque o Arce, que era o lateral do Grêmio em 95 e 96, bom, este bate de frente com o Cláudio Duarte. O Paulo Roberto não bate. Portanto, o Paulo Roberto, se eu for fazer uma seleção do Grêmio de 83 com o Inter de 75 e 76, entra o Cláudio Duarte, né? E eu coloco o De Leon, por exemplo, em relação ao Marinho Pérez, que jogou demais, mas eu coloco o De Leon pelo simbolismo, sabe? É o cara que estava no momento mais importante da história do Grêmio, levantando uma taça, né? Se eu pego o Mário Sérgio... E também, o De Leon também tem... um ou 2 anos antes, o De Leon levantou taça no Nacional, ganhou do Inter aqui, né? Isso. E ganhou o Mundial lá. Ganhou o Mundial também, lá em Tóquio. Então, se eu pego o Mário Sérgio com o Lula, eu dou razão ao Fernando. É o Lula o jogador. E o Kleber até disse que o Mário Sérgio jogou mais se movimentando pelo meio, quer dizer, não seria o cara para bater com o Lula, e sim o Paulo César Caju. Mas, de qualquer maneira, o Lula, que teve uma sequência no Internacional de 4 anos e que antes disso jogava demais no Fluminense,
e que em 76, por exemplo, estava na seleção brasileira, o Lula foi melhor do que estou falando, este Mário Sérgio, que jogou demais, aliás, naquele jogo do Mundial de Clubes do Grêmio, e do que o próprio Paulo César Caju. Então, são coisas que eu coloco assim, em termos de como eu estabeleço a relação do time de 83 do Grêmio com o time de 75, 76 do Internacional, mas também busco aquele, concordando com o Maicá, lá de 95 e 96, que foi o melhor Grêmio que eu vi jogar. Até porque eu acho que o Fernando disse bem, né? O time de 83 do Grêmio, aquele ali do Mundial, foi para aquele jogo, né? Se a gente pegar a escalação da... Foi muito bem concebido. O time do Grêmio de 83 ele foi muito bem concebido, porque no momento que perderam o Tita, né, veio o Mário Sérgio e veio o Paulo César, que já havia jogado antes, né, no Grêmio, em 79, se não me lembro. Isso, 79. 79. E ele voltou, né? Ele voltou, saiu e voltou só para esse jogo. E o Grêmio, no Gauchão daquele ano, o Grêmio não jogou com esses atletas. O Grêmio jogou partidas amistosas, poucas partidas, se preparando para um jogo. Então o Grêmio chegou lá preparado para esse jogo e o seu Fernando, time. Sim. Sabe o que se o Tita não sai do Grêmio na metade do ano para voltar para o Flamengo e continua no Grêmio sendo campeão mundial com tudo aquilo que ele jogou na Libertadores da América, porque o Tita era extraordinário e depois foi jogar no Internacional ali, 85, 86, por exemplo. O meu meio-campo eu iria rever, porque o meio-campo é Caçapava, Falcão e Carpegiani. Mas se o Tita segue no Grêmio durante toda a temporada de 83, e aí sim não seria o jogador de uma partida só, eu colocaria um meio-campo com Falcão, Carpegiani e Tita. Concordo plenamente. Tita era um jogador extraordinário. E foi diferencial naquela Libertadores. Que ele jogou lá contra os Estudiantes, naquele jogo que houve a expulsão dos jogadores dos Estudiantes e que eles conseguiram virar o jogo, até tá 3-0 para o Grêmio, 3-1 ou 3-0, o Tita jogou demais aquele jogo. Foi um jogo que eu me lembro de ter assistido. E também nas outras partidas, o Tita era um jogador, tanto é que ele só veio para o Grêmio, que ele era simplesmente o reserva do Zico, e não queria jogar fora de posição. O Tita, no Flamengo, que depois ele voltou e se tornou uma das lendas daquele time de 81 do Flamengo, e até amanhã, na quinta-feira, aliás, agora com essa história de falar sobre o passado, as pessoas estão me chamando para falar em live e em programas. Então, quinta-feira eu tenho um programa que eu vou falar sobre os dois maiores times que eu vi jogar no Brasil. Um é o Internacional de 76, o outro é o Flamengo de 81, onde o Tita jogava não como meia, mas aí como ponta. Ele passou a jogar pelo lado no Flamengo, coisa que ele não quis na época em que veio para o Grêmio, que ele queria disputar a posição onde ele gostava de jogar, que era por dentro. E aí o Zico era melhor que ele, né? Então não tinha como compatibilizar. Quando ele se permitiu jogar pelo lado, aí sim ele passou a ser titular do Flamengo. Mas ele era um grande jogador, sem dúvida nenhuma, era um jogador extraordinário. E o Tita até chegou a ser a primeira opção do Tele Santana quando ele começou a montar o time para 82. Depois o Paulo Isidoro que fechou na fase de eliminatórias ali como titular do falso ponta-direita, né? Porque depois tinha o Careca e Éder completando o ataque, né? Mas o Tita ele largou na frente, não se sustentou. Mas o Tita não quis ir nessa. Ele gostaria de jogar por dentro. Ele não quis ir. Ele estava nessa fase ainda de querer jogar na posição dele. Ao que eu me lembro, não tenho certeza. E talvez o Tita não tenha todo o reconhecimento da qualidade do potencial que ele tem, ou que teve, né? Justamente por isso, né? Porque ele batia com o Zico, né? E aí a luta era inglória, né? Qualquer dia desse vão tentar colocar o Tita aqui no programa, hein? Mas toda hora no Bem Amigos lá, viu? Então. É só ligar pro Galvão que ele consegue o telefone. Mas olha só, esse negócio de recuperação, porque quem está vivendo agora na televisão e nas redes sociais, como referiu o Fernando Carvalho, um momento assim de recuperação de dados importantes, de partidas importantes, de partidas decisivas, de títulos conquistados por times brasileiros. Isso eu acho assim absolutamente maravilhoso e me parece assim que serve, acima de tudo, de fonte de informação para as novas gerações, que passam o tempo todo
nos ouvindo falar sobre determinado jogador, mas acho graça da gente, porque daqui a pouco não vi esse jogador jogar. É como o Matheus me sacaneando aqui em casa, dizendo que o Pelé não jogava nada. E eu disse para ele que tu vai deserdar ele. Se algum dia eu tiver dinheiro na minha vida, tu não vai levar nenhum real. Tá fora do testamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas serve para isso, né? Falando sério. E aí, ô Júnior Maiká, eu quero te dizer que aqui no Rio Grande do Sul, quem de alguma forma começou com isso, hein? Foi vocês, né, no Bairrista. Tanto no que diz respeito a lives com bandas gaúchas, verdade, vocês lançaram aí, como buscar jogos importantes, que era uma ideia que vocês tinham, e chegaram a colocar que foi o primeiro jogo da decisão da Libertadores da América do Grêmio em 95, Grêmio Nacional. Eu não sei se o Fernando chegou a assistir esse jogo, pelo Bairrista, né? E também esse negócio de conversar sobre fatos importantes da história do futebol. A gente que começou muito por vocês aí, viu, Maiká? Silvio, a gente de vez em quando tem umas ideias aí, né? Mas nos faltou direitos aí sobre os jogos para fazer mais transmissões, enfim. Mas a gente tenta, né? Nós vamos nos adaptando aí à maré, digamos assim, o jeito que as coisas estão hoje, né? Como a dinâmica mudou, o Fernando acabou de falar que está participando, eu acompanho ele pelo Instagram, ele está participando direto de lives por Instagram, enfim. Mudou, né, Silvio? Mudou, a comunicação mudou novamente, né? Mais uma revolução que a gente acompanha. E sobre isso, Silvio, eu queria te dizer uma coisa. Eu falei esses dias aqui da Netflix, tem o especial do Futebol de Primeira, que o especial de 20 anos desse programa, que é um clássico lá da Argentina, né? Um programa de final de domingo com gols da rodada, análise, enfim. E aí eu me prestei a fazer uma... Enfim, eles fazem uma recapitulação rápida, né, dos títulos ali, apertura e clausura, aquela coisa, desde 86 por ali. É bem legal, sim, parece... Dá pra ver o Batistuta jogando pelo River, depois pelo Boca, uma série de jogadores surgindo, eles dão destaque para os jogadores, né, famosos, como o D'Alessandro, por exemplo, o Gajardo, o Crespo também mostra o primeiro jogo deles, primeira vez que eles atuaram pelo profissional. E aí eu fui fazer uma busca pelo Boca do Carlos Bianchi, né? E aí parei naquele Boca e Real Madrid, que o Baldasso não considera mundial, né? Mas o resto do mundo sim. A decisão do mundial, Boca e Real Madrid. Eu não sei, eu queria lançar essa para vocês, assim. Claro que a gente teve grandes atuações, né, de jogadores. Tem o Ronaldinho contra o Real Madrid, aquele que ele faz 2 gols. Tem Pelé em final de Copa, enfim. Mas eu vou dizer para vocês, assim, eu não me lembro de ver alguém... Não digo jogar... Claro, jogou muito, mas eu não me lembro de alguém controlar tanto um jogo, ter tanto poder sobre uma partida em suas mãos como o Riquelme naquele jogo. Foi impressionante a partida do Riquelme contra o Boca. Acho que é 2002 essa final, 2 ou 3, se não me engano. E o Riquelme simplesmente ele colocou aquele velho jargão, né? Ele colocou o jogo no bolso. É impressionante. Ele controlou todo o time do Real Madrid, ele sofria falta a hora que ele queria, ele avançava o time do Boca a hora que ele queria, ele deu passe para gol, um lançamento de 60 metros para o Palermo fazer um gol. É impressionante esse jogo do Riquelme e graças a Deus que a gente tem o YouTube, né, para rever essas coisas. O que tu acha, Fernando? Não, eu vi essa série da Netflix, eu já assisti, né? E tem jogadores que a gente acompanhou há muito tempo, né? O D'Alessandro, por exemplo, quando ele estreou, o treinador era o Galego, aquele volante. Ele era o treinador do River, aquele volante da seleção de 78 da Argentina. Ganhou muitos nacionais lá, né? Ganhou muitos títulos lá. E aí aparece o D'Alessandro com cara de gurizinho, recebendo instrução do Galego para entrar durante o jogo. Ele tinha 18 anos. E entrou no time e depois não saiu mais. Então tem várias coisas que acontecem ali. O Yarley aparece muito. O Yarley foi não sei se chegasse a ver toda a série. O Yarley faz gols em classe. É impressionante. Gols maravilhosos. É impressionante. Jogava demais aquele baixinho, né? Jogava demais. Pena que ele chegou tão tarde no Inter. E, enfim, recomendo às pessoas que gostam de futebol, eu que gosto de futebol argentino, já vi, até vou ver de novo, porque eu vi sem prestar muita atenção, né? Agora vou ver parado, prestar atenção. E até me surgiu uma dúvida que eu quero tirar com vocês. O Francesco, que era um jogador extraordinário uruguaio, eu não sei, ele jogou
Na seleção uruguaia, ele jogava de 10, ele jogava na meia, não sei, e no River ele jogava de centroavante. Estou certo ou estou errado? Concluí certo, porque não cheguei a acompanhar diretamente, assim, com atenção aquelas partidas. Eu também não cheguei... vocês. Eu também tenho essa dúvida aí. O Kleber, tu tira essa dúvida da gente, não? Não tiro não. Vou pesquisar. Cara. Porque nós estamos tratando porque ele aparece jogando na meia e aparece jogando na frente também, como centroavante. E era um jogador rigoroso, né? Hoje ele é o diretor executivo, né? É o diretor executivo do River. Esse cara jogava demais. Francescoli. Muito bem, esse é o Bairrista FC, na parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV, nos canais 24, 524 da NET, claro, e aí nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Ia falar, Fernando? Não, fui eu que chamei, Silvio. Ah, sim. Fala, não, eu acho, eu tenho quase certeza que é isso mesmo, que na seleção ele jogava de meia, né, de armador, de 10, e no River ele era centroavante. Tanto ele jogava com a 9, né? No River ele era centroavante mesmo, jogava com a 9. Agora, a posição exata dele, assim, o que ele fazia em campo, eu não lembro muito, assim. Mas eu tenho quase certeza que é isso, que na seleção uruguaia ele não era o último jogador, ele tinha mais alguém à frente dele. Kleber Grabowska, o que tu recomendas, hein, Kleber Grabowska? Quero contar uma coisa, eu tô lendo aqui aquele livro do Casagrande, né? Casagrande e seus demônios, e é uma coincidência. Ele estava contando assim as primeiras crises dele, internações na clínica de dependência, né? Aí ele conta assim que passou um período assim meio pesado, fez a recuperação, foi para um novo relacionamento, né? Saiu da festa, beleza. Aí ele começou em casa a ver o filme do Ray Charles. Né? E o Ray Charles pegava pesado também. Aí começou a bater uma fissura no Casagrande, durou 3 dias, ele caiu na crise de novo. E eu estava lendo essa passagem do livro no domingo. Aí liguei a TV, qual é o filme que estava dando? Ray Charles. Ele disse, sinais do além, né? Sinais, fortes sinais. Silvio! Oi, diga. Não seguiu o exemplo, Kleber. Não seguiu o exemplo. Não. Até fiquei preocupado. E outra coisa, o Casagrande, lógico que eu não terminei de ler o livro ainda, né? Mas a barra que ele enfrentou, a volta que ele deu por cima, né? É um exemplo para muita gente, né? É verdade. E é um cara que não esconde isso, né? Eu rapidinho aqui coloquei no YouTube aqui, procurando pelo Francescoli, né? E apareceu aqui, eu tô assistindo os melhores momentos da final da Copa América de 95 e ele tá de armador. Ele é o camisa 10 da seleção uruguaia mesmo, vindo de trás, conduzindo a bola, buscando buscando o meio de campo. Era assim. Mas no River ele era centroavante, ele jogava com a 9, inclusive. Pois é. Aliás, o Dunga tá dando um cacete nele aqui nessa final que não é mole. É mesmo? Bah! 95? No final da Copa América 95. Nossa, aquela Copa América que o Túlio Maravilha fez um gol de mão. Exatamente. La mano de Maravilha. Aliás, o Túlio tá de aniversário hoje. É mesmo, é? Tu acha que ele fez 1000 gols mesmo, Kleber? É difícil, hein, Silvio? É difícil, né? E o Túlio, Fernando Carvalho? Eu era um grande jogador. Mas depois ele acabou pulverizando a sua qualidade, né? Jogou em muitos clubes. E esses 1000 gols ali, se ele fez 1000, eu devo ter feito uns 300 nas peladas, né? Contando pelada, todo mundo faz 1000 gols, né? Ainda mais ele que era artilheiro. Fernando, tu sabe que eu estava lembrando de uma história aqui, ou da história específica dele, porque ele jogou no Grêmio e jogou no Internacional. Eu me lembro que eu até fiz uma matéria com ele, que está no YouTube, no Estúdio B, em cima de um jogo de 1965. Eu estou falando do Volmir, daquele famoso ataque do Grêmio com Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Volmir Massaroca no Grêmio, porque era uma confusão que ele fazia com ele mesmo, jogando como ponta esquerda. Daqui a pouco ele driblava ele mesmo. Era um troço maluco, né? E em 72 ele foi jogar no Internacional e como existia muito forte a expressão Coreia, né? Que existia a Coreia do Internacional e passou a ser chamado de Volmir Massaroca Coreia, é verdade. Tinha até uma música. Tem, é. E ele... Numa alegre jogada, fez o delírio da plateia. Viu? E em 65, cara, o Palmeiras
De novo, o Palmeiras veio jogar com o Grêmio em Porto Alegre, mas também jogou com o Internacional. Eu acho que contra o Grêmio era a Taça Brasil. Acho, eu não tenho bem certeza. Contra o Inter, que o Palmeiras ganhou, foi Brasil. Era a Taça Brasil. E contra o Inter foi amistoso. E aí, na Taça Brasil de 1965, o Grêmio, em Porto Alegre, ganhou do Palmeiras de 5-1. 5-1. E o Volmir, jogando na ponta esquerda, simplesmente enlouqueceu o Djalma Santos, que era o lateral direito do Palmeiras, lateral direito da seleção brasileira. Lembra dessa história, Fernando? Benfica, posso contar uma confidência? Pois não. Eu estava nesse jogo. Olha aí, Maiká. Eu estava nesse jogo. Pato. Agora conta a história. Não, vou contar. Meu tio querido, que para mim sempre foi um exemplo, José Carlos da Costa Gama, que era um médico oculista, irmão da minha mãe, era muito gremista. E assim, em muitos momentos eu morei com ele, né? Meu pai morava no interior, e quando eu estava em Porto Alegre, eu ficava na casa dele. Tinha meu primo Antônio José Costa Gama, que é médico hoje, que era gremista, e eles dois gremistas, eu ia junto com eles aos jogos. E eu fui nesse jogo, lembro do jogo, da saranda que o Volmir deu no Djalma Santos. O Djalma Santos tonteou, né? Vieira, Joãozinho, Alcindo e Volmir, Cléo e Sérgio Lopes, Altemir, Ayrton, Paulo Souza e Ortunho. Era a escalação do Grêmio. E o goleiro, eu não sei, 65, não sei se não era o goleiro, acho que era o Arlindo. Arlindo, eu acho que era também. Eu acho que era. A hora que o Ortunho ainda jogava, né? Depois é que ele saiu, que entrou o Everaldo. Que, aliás, jogava demais esse Ortunho. O time do Palmeiras, assim, jogava Ferrari, jogava Servilho, jogava Ademir da Guia e Zequinha no meio-campo. Parece que o Zequinha entrou depois. O quarto zagueiro era Minuca. Entrou depois. Eu acho que era. Eu não sei. Eu acho que era o Valdir Moraes. Não era o Valdir Moraes. Não era o Valdir Moraes. Era Chicão, então, talvez? Quem? Chicão. Não, teve esse goleiro também no Palmeiras. Era Djalma Santos, Djalma Dias. Acho que era eu acho que era Minuca e Ferrari. E o Ferrari é o lateral esquerdo. É. Dudu e Ademir, depois entrou o Zequinha. Tá? E na frente jogava o Servilho, jogava na ponta esquerda, quem era o ponto esquerdo? Rinaldo? Não me lembro agora. Eu acho que o Rinaldo não tinha chegado ainda. Eu não sei se não era o Ademar, o centroavante. Servilho e Ademar. O Servilho era centroavante e meia. Achei aqui, ó. Doná, Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio e Ferrari. Dudu e Ademir da Guia, Julinho, Servilho, Ademir Pantera e Rinaldo. Técnico Mário Travaglini. E o goleiro do Grêmio era Arlindo. É o Ademar Pantera. Talvez a escalação do Grêmio, vê se eu acertei a escalação do Grêmio aí. Arlindo, Altemir, Ayrton, Paulo Souza e Ortunho. Cléo e Sérgio Lopes. Aí tá Vieira, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Técnico Carlos Flávio. Acertou. Eu não sei, tu tem alguma coisa de gremista. Tu lembra da escalação e ia aos jogos? Como é? Ô, Maiká, defina o Fernando Carvalho para mim, por gentileza. É uma admiração, né? Eu acho que ele tem, assim como, né? Eu acho que ele gosta. Fala, Clebinho. Duas coisas. Antes, no começo do programa, o Júnior ele disse que não tinha mundial, né? O Fabiano já recortou isso, amanhã tá em todas as redes sociais. E tu olha o Fernando Carvalho e tu compara com o Fabiano Baldassi. O Fabiano Baldassi ontem quase teve um infarto. Dizendo, eu sou o único que defendo o Internacional. Né? Pareceu o Paulo Santana deslocado, né? Passando mal no vídeo. Depois ele faz uma cara de gatinho do Shrek, assim, pedindo que tenham pena dele. O Fernando Carvalho fala as coisas com autenticidade, não tá nem aí, né? Eu não aguento mais o Baldassi. Isso aí é coisa de apaixonado por futebol. Eu cansei de ir a jogo do Inter com o Edu aqui, com o pessoal. Quem gosta de futebol, vê futebol, não tem jeito. Silvio, deixa eu só falar. Eu gostava de futebol e acompanho o Grêmio. O segundo time que eu acompanho mais é o Grêmio, né? Então, o que eu vou fazer? E tenho boa memória, eu lembro das coisas. E casualmente esse jogo eu estava. Nesse jogo. E aí vou entrar no Volmir. O Volmir, quando chegou...
Quando chegou no Inter, o Volmir, ele já estava em final de carreira. Mas mesmo assim, a torcida colorada gostou muito, admirou muito a contratação pelo sofrimento que ele nos impunha. Ele sempre foi um jogador que nos impôs muita dificuldade. Não, e teve um jogo do Inter, se não me engano, contra o Flamengo no Maracanã, que ele destruiu, hein? Não, ele fez um gol maçaroca lá. Eu estava nesse jogo também. Eu também estava. Pode ver se o Tovar não fez o primeiro gol. Tovar fez o primeiro gol. O Volmir, eu acho que fez o segundo gol. Foi 3-1 para nós. 3-1 para nós. Isso. E o Volmir fez um gol driblando metade do time do Flamengo para frente e metade para trás e depois ainda driblou de novo para fazer o gol. Eu acho que era assim. Ele é completamente louco. Era 72 ou 73. Aliás, uma figura extraordinária. Mas antes da tua pesquisa, Kleber, tu ia falar alguma coisa aí, o que era? Não, a respeito do Francescoli, né? Eu estava rapidamente fazendo uma procura aqui. O Francescoli jogou no Olympique de Marseille e lá ele se apaixonou pelo Zidane, né? Ele disse, o jogador que eu queria ser... Aliás, o Zidane disse, né? Francesco disse, o jogador que eu queria ser é o Zidane. E a final de 96, 96? Não, é o contrário, Clebinho. É o contrário. O Zidane fala do Francesco. Ele é apaixonado pelo Francesco. E a final de 96 é justamente a Juventus contra o River Plate, é o Zidane contra o Francesco. E pelo que eu estava investigando ali, quando o Francesco chega ao River Plate, o Crespo, né? O Crespo está surgindo no River Plate. Então o Crespo é a referência. E depois desse time de 96, tem o Júlio Cruz, né, que depois jogou na Itália como referência, e no banco tem o Marcelo Salas. Então acho que o Francesco ele flutuava. O Ortega era o homem da criação no meio campo e o Francesco ele fazia a ligação com o 9. Eu acho que nós combinamos, porque eu tô com a foto do Zidane na minha frente aqui, do famoso livro Craques do Futebol. Zinedine Zidane, o conquistador do grau. Antes de Zidane, nunca um jogador de futebol tinha ganhado tanto dinheiro na França, diz o texto. O estrategista só chorou uma vez no gramado, no dia da sua despedida no Estádio Bernabéu, em Madrid. Zidane, prova do seu equilíbrio, ele comunicou aos madrilenhos a aposentadoria ao final da temporada para que pudessem encontrar um substituto. Jogou demais. Esse está na minha seleção mundial, Fernando Carvalho, de todos os tempos. E parou em alto estilo, em alto nível, porque ainda tinha condição de seguir jogando. Sem dúvida, era um craque, elegante, fino, né? Tornava as coisas fáceis, um passe, um chute, um lançamento, a passada larga, realmente era um jogador extraordinário. Não sei se estaria na minha seleção de todos os tempos, porque eu não pensei nisso, mas pode ser que esteja, vou pensar. Então pensa aí para o nosso próximo programa, aí a gente vai escalar a tua seleção mundial de todos os tempos. Benfica, agora que a escalação do Palmeiras nesse jogo aí, tu falou um jogador, en passant, falaste de um jogador que foi extraordinário, que já estava em fim de carreira, já tinha, nesse momento que ele jogava no Palmeiras, ele tinha retornado da Itália, ele jogou na Itália, começou na Portuguesa, jogou no Palmeiras, Julinho Botelho. Botelho. Jogava na ponta direita nesse momento do Palmeiras. Era um ponta direita que inclusive, não jogou a Copa de 58 porque ele se lesionou e acabou indo o Joel, que era um ponteiro do Flamengo, mais o Garrincha. Que ele jogava demais esse Julinho. Demais. E ele, em princípio, poderia ser, e até foi em determinado momento, o ponteiro direito titular da seleção brasileira. Houve um famoso jogo no Maracanã em que estavam o Julinho e o Garrincha na seleção. Não sei contra quem era. E o técnico escalou... Áustria. Contra a Áustria. E o técnico escalou o Julinho Botelho. Deixou o Garrincha no banco. O Julinho e o próprio técnico levaram uma vaia estrondosa de 100 mil pessoas no Maracanã. Aí o Julinho liquidou com o jogo. Sabe dessa história, Fernando? Foi aplaudido de pé. Exatamente. E jogou nessa partida, então, contra o Grêmio, quando o grande nome foi o Volmir Massaroca Coreia. Diga lá, Júnior Maicá. Silvio, eu queria... Sabe que eu tenho reclamado um pouquinho de Grêmio e Inter, né? De como os departamentos de marketing não aproveitaram essa pausa aí para ter ideias e, enfim... colocar o sócio, né, dentro do processo, chamar a torcida. Enfim, eu acho que Grêmio e Inter estão muito parados nesse sentido. O Bahia lançou mais uma campanha, né? Mais uma. O Bahia talvez seja o clube... talvez não, na minha opinião, é o clube que mais trabalha bem essa questão do marketing, né? De proximidade com o torcedor, com o sócio. Várias atividades eles fizeram
durante essa pandemia, venda de ingresso, antecipação de compra de bebida para ajudar o pessoal ao redor do estádio. Agora o Bahia lançou mais uma campanha para o sócio pro sócio que se mantiver em dia, né, durante a pandemia, uma série de benefícios que o sócio ganha, né? Por exemplo, vai ter um nome no monumento que vai ter no CT, vai ter sorteio de carros, tem coisa assim que vai do extremo. Por exemplo, a foto dele para ir no dia de jogo, né, que igual o Borussia Mönchengladbach fez, foto do torcedor na arquibancada durante os jogos do Bahia, quando o futebol retornar. Poderá assistir 5 treinos da equipe no ano que vem, desconto na loja, ganha uma camisa se ficar o ano todo em dia, vai ter um congelamento do valor também. No ano que vem a mensalidade não terá reajuste. Olha, uma série de coisas. Tem 7 cervejas, 1 refrigerante, 1 água e 1 hambúrguer em todos os jogos do Bahia em casa, nesse ano e no ano que vem. Esse tipo de coisa. E também plano de renegociação, parcelamento em até 18 vezes para os sócios que não conseguiram ficar em dia durante a pandemia. Então eu queria dizer para a Grêmio Inter dar uma olhadinha ali no Bahia, porque não está muito longe esse exemplo, de como manter o sócio ativo, o sócio em dia, com ações, com promoções, não só na questão, claro, financeira que tanto importa, né, do quadro social, mas também de como isso é legal, do torcedor, do sócio fazer parte da rotina do clube, realmente fazer parte, não só a questão de o pago para entrar no estádio, pago para conseguir comprar o ingresso antes dos outros. Não ser essa relação apenas de ir ao estádio, porque o sócio associa a mente dele que ele está contribuindo com o clube de uma maneira, e o clube, né, o Bahia, por exemplo, dando esse belo exemplo de como o clube pode retribuir essa parceria, principalmente agora, né, onde está todo mundo com a mão fechada, preocupado com a pandemia. Olha, acho que estourou o tempo aí. O Inter está lançando hoje, eu recebi até de manhã uma campanha exatamente nesse sentido, onde vai ser criado um mural para colocação do nome de todos os associados colorados, das suas várias categorias. Vai constar o nome dos associados que se mantiverem em dia durante um período X. Eu não tenho bem a organização da campanha, mas é uma elogiável campanha internacional que é na mesma linha dessa do Bahia que tu estás referindo. Certamente hoje, no final do dia, durante o dia, isso virá à tona. Que bom. Vamos voltar a falar sobre isso nos próximos programas. Muito obrigado, Fernando Carvalho, Kleber, Júnior Maicá. Até o próximo programa. O Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.